Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa disciplina Planejamento Ambiental. Espero que vocês estejam muito animados para desenvolver ainda mais conhecimentos nessa área. Eu estou muito contente por poder continuar trabalhando com vocês aqui no curso de Gestão Ambiental. É o momento de vocês agora se dedicarem efetivamente para conhecer e ter trabalhos ainda mais práticos e mais focados para a atuação profissional de vocês. Então essa disciplina ela auxilia muito nesse sentido, né, em dar uma capacidade técnica no sentido de elaboração de planejamento, de uma estruturação de planos que podem ser realmente considerados sustentáveis, levando a questão ambiental como a principal matriz para esse desenvolvimento, né? A gente sabe que a gente tem muita dificuldade em trabalhar a questão do planejamento, falta essa cultura no brasileiro em geral. As empresas de pequeno e médio porte também têm muita dificuldade em trabalhar planejamento, em pensar planejamento, e aí eu estou falando aqui de uma forma geral, inclusive o planejamento estratégico, e vem com essas inovações, essas novas demandas, e hoje em dia a gente precisa trabalhar pensando dentro no escopo do planejamento estratégico, do grande planejamento estratégico da empresa, o seu planejamento ambiental também, ou seja, com uma forte conotação voltada para analisar e interpretar os recursos naturais que estão sendo utilizados, que estão sendo trabalhados no âmbito de uma organização. Então, a gente sabe que o nosso setor é um setor altamente dependente, o setor do agronegócio é altamente dependente dos recursos naturais, e a gente precisa ter ainda mais responsabilidade na hora de planejar o uso e a combinação dos fatores de produção, né, nesses sistemas aí do agronegócio. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante, eu espero que vocês realmente possam conhecer ainda mais e possam pesquisar mais coisas práticas, né, começarem a pensar na elaboração de um planejamento ambiental também nessa perspectiva, né, de chegar até o produtor, de chegar às agroindústrias, de chegar, enfim, nas organizações de que vocês têm mais interesse para pensar e para discutir a questão ambiental. E aí é justamente essa a temática da nossa primeira aula, né? Quais são as questões ambientais que estão sendo discutidas e como que a gente olha e faz as reflexões sobre essas questões ambientais pensando o planejamento ambiental. Então, a proposta dessa primeira aula é que vocês comecem a questionar por que é importante pensar estrategicamente, né, o planejamento ambiental e por que é tão necessário e como é possível usar essas informações que a gente vai trabalhar aqui hoje para a sensibilização dos empresários, para sensibilizar outros atores também, às vezes até externos à organização, que precisam ter o mesmo objetivo, o mesmo foco de fazer uso consciente dos recursos naturais e sempre otimizando e reduzindo custos. Então, é importante a gente fazer essa reflexão e para que a gente tenha também minimamente direcionamentos de respostas quando esse tipo de questão aparecer no nosso dia a dia. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante a aula, leiam o material. O material é realmente pensado e trabalhado para que vocês tenham o melhor aproveitamento possível. Participem lá do nosso fórum de apresentação, estou aguardando a apresentação de todos vocês. É muito importante que eu conheça um pouco mais aí as especificidades da atuação acadêmica e profissional de cada um de vocês. Então, vamos lá, que é o momento a gente trabalhar ainda mais aí as questões relacionadas ao planejamento ambiental. Então, na literatura, a gente coloca como questão um conjunto de fatores que carecem de mais investigações, né, obviamente, de mais pesquisas para conseguir responder, para conseguir ter uma noção. Às vezes você não consegue trazer uma resposta única, você vai depender de uma série de fatores, né? Os fatores ambientais eles são realmente muito difíceis de serem geridos e principalmente é difícil conseguir interpretar a tendência do comportamento aí dos efeitos naturais e de como a natureza se comporta. Então é por isso que constantemente a gente tem pesquisadores, profissionais pesquisando, avaliando as interações e o comportamento da natureza, né? A nossa interação com a natureza também, para tentar buscar mais respostas para essas questões. Então, quando a gente for trabalhar o planejamento ambiental, pode ser que a gente saia de um ambiente obscuro, digamos assim, de poucas respostas evidentes ou práticas sobre o porquê da importância do planejamento ambiental, mas que a gente sabe que é uma ferramenta que realmente gera resultados, uma ferramenta que viabiliza a redução de impactos, que viabiliza você trabalhar de uma forma mais, digamos assim, prospectiva, no sentido de já agir antes de deixar que algo de errado aconteça. Então, essa discussão
ela vai auxiliar muito nesse âmbito do planejamento ambiental. Se você já consegue superar essas questões, ou seja, isso que não tem resposta, isso que é difícil interpretar, você já começa a trabalhar de uma forma mais prática e mais direcionada para o planejamento ambiental. Então, as primeiras questões que são discutidas no âmbito dessa primeira aula é entender o manejo de recursos naturais, como que ele é feito, né, pelo governo, pelas empresas e famílias no Brasil. Ou seja, todos nós somos responsáveis pela interação com o meio ambiente, com a natureza, e, lógico, você tem perspectivas, né, de maior complexidade, de maior responsabilidade. Então, o Estado, na figura do governo, ele é responsável, então, por definir as políticas públicas, por definir as leis, por aplicar e fiscalizar a aplicação dessas leis. E, mais do que isso, ele é responsável por sensibilizar a sociedade da importância de se preservar o meio ambiente. Então, em que medida cada um desses setores eles têm trabalhado isso, né? O governo federal nas unidades de conservação, como é feito isso, como é feita a manutenção dessas unidades de conservação, como que é definida, né, uma área de conservação ambiental, por exemplo. Então, isso tudo é muito importante. As empresas, que é o nosso foco principal, então, como as empresas têm feito o manejo e o uso consciente dos recursos naturais. Vocês, como futuros gestores ambientais, como que vocês irão trabalhar de fato a gestão, o planejamento ambiental nas empresas e melhorar essa perspectiva? E todos nós, a partir de agora mesmo, a gente tem que começar a questionar como que a nossa família, assim, as pessoas mais próximas, estão lidando e estão se integrando à natureza de uma forma responsável, né? Então, é uma questão muito importante, a gente pode falar horas, falar uma série de exemplos com relação a isso, exemplos negativos e exemplos positivos. Então, fica o desafio para vocês também, né? Buscarem exemplos positivos para replicar, porque às vezes tem uma política municipal que é interessante, né? Por exemplo, vocês estão aí em cada um dos seus polos, vocês podem mandar para a gente nos fóruns se tem algum exemplo legal aí no município de vocês, na região do polo de vocês, se tem algum exemplo de planejamento ambiental, de ação de alguma empresa que lida de uma forma mais adequada com o meio ambiente também, porque isso é que vai gerando conhecimento e vai ampliando a nossa percepção e trazendo respostas para essa e outras questões. Então, as organizações, elas têm práticas e ferramentas de gestão ambiental bem desenvolvidas. Então, infelizmente, a gente vive um cenário ainda de reduzidas ferramentas de gestão ambiental, principalmente para pequenas e médias empresas, né? Então, como melhorar essa situação? Será que só é uma política pública que vai mudar isso? Ou será que uma ação organizacional, por meio da sociedade civil, enfim, outros atores podem se mobilizar para melhorar essa questão e pensar em práticas realmente de gestão ambiental que sejam aplicáveis para as organizações? Capacidade de autodepuração hoje em dia, ou seja, a autodepuração é um conceito ligado à capacidade que um rio, uma lagoa, um lago, ele tem de se recuperar sem uma intervenção humana, digamos assim. Então, se um rio sofreu ali com o despejo de dejetos e tudo mais, ele pode contar ainda com a capacidade de recuperação, de despoluição, se não for em quantidades, né, elevadas e constantes. Então, hoje em dia, o que a gente já tem visto é que os corpos hídricos não têm conseguido mais se recuperar, não tem mais capacidade de autodepuração. Então, é preocupante, eu preciso fazer um planejamento, entender por que isso está acontecendo, aí eu vou ter que fazer um planejamento de recuperação, envolve custos e isso tudo vai ser ainda mais difícil de ser trabalhado. E como estão os níveis de poluição do ar nos grandes centros urbanos, a gente vê notícias aí que entristecem, né? A gente sabe que é difícil, que realmente a zona urbana está sofrendo com a poluição. Como estão os índices de desmatamento de nossas florestas, também é um tema polêmico, difícil de ser trabalhado, né? O agronegócio sofre com o comportamento de agentes que não estão alinhados com práticas sustentáveis, né? Que não acreditam de uma maneira focada de que é necessário fazer a preservação. Então, também a gente tem que ficar preocupado com relação a isso e discutir isso e cobrar das organizações que elas realmente façam e identifiquem quem são as pessoas que agem fora da lei e não cumprem, de fato, o que deve ser feito com relação às nossas florestas.
Então, a conclusão de quando a gente vê as respostas, né, ou parte das respostas para essas questões, é de que é a hora de planejar o futuro do meio ambiente com mais ciência e conscientização. Ou seja, eu tenho que pesquisar mais, eu tenho que entender mais, buscar ainda mais respostas e trabalhar também a conscientização de parte da sociedade que ainda não está ciente de que preservar o meio ambiente é fundamental para todos, né? Desde o governo, do nível do governo, passando pelas famílias, pelas empresas e até chegar às famílias. Então, a gente vai precisar trabalhar um nível de conscientização geral e os gestores ambientais têm uma fundamental importância nesse sentido. Então, aqui, quando a gente trabalha, né, essa conscientização, a gente passa a cuidar melhor do nosso solo, e cuidar do solo significa cuidar da água. Né? Então, se você tem um solo realmente bem cuidado, né, preservado, e no sentido de fazer um plantio de forma adequada e um manejo que seja realmente propício para cada região, para cada tipo de cultura, com certeza você reduz muito esses problemas. Então, se o agro ele é muito cobrado por isso, a gente tem que divulgar ainda mais essa questão, né, da capacidade que o agro tem de fazer o uso consciente dos recursos naturais e, inclusive, de gerar ainda mais estabilidade ambiental a partir do momento que você tem um cuidado com o solo e que é extremamente importante para o agro. Então, mostrar isso. A gente tem que fazer a contrapartida para parte da sociedade da mídia que tem uma visão negativa do setor, para mostrar que a tecnologia, que os avanços que a gente tem hoje permitiram, inclusive, que a gente melhorasse os índices de manutenção da qualidade da água e tudo mais. Então, a gente vai trabalhar muito nesse sentido. Então, era isso que eu gostaria de discutir com vocês nessa primeira aula. Espero que vocês tenham se instigado aí a pesquisar mais coisas sobre isso, a buscar respostas para essas questões que a gente trouxe aqui hoje, porque é realmente muito importante e vocês, como gestores ambientais, serão muito cobrados nesse sentido. Tá certo? Então, até a próxima aula e um abraço.